Prestadores de serviços sujeitos ao Simples Nacional normalmente se deparam com um negócio chamado fator R. O que é o fator R? Estou sujeito a esse fator ou não? No que isso interfere na minha tributação? Hoje, a Econet explica para você tudo sobre o fator R, para você nunca mais ter dúvidas sobre esse assunto. E hoje também vou revelar o que você pode fazer para pagar menos impostos. É logo após a vinheta. Vamos começar explicando o que é esse tal de fator R então. O R do fator R significa razão. Isso porque esse fator é determinado pela razão, pela divisão entre a folha de salários e a receita bruta da empresa. A criação do fator R teve como intuito incentivar a geração de empregos, principalmente para aquelas prestações de serviços que estão mais ligadas à atividade intelectual. O fator R serve justamente para definir quais são as alíquotas aplicadas dentro do Simples Nacional para as atividades sujeitas ao fator. Isso porque, dentro do Simples Nacional, essas prestações podem estar sujeitas a duas tabelas distintas. Na prática, o fator R servirá para determinar se a empresa aplicará as alíquotas do anexo 3 ou do anexo 5 da Lei Complementar 123. Aqueles que têm mais gastos com salários, com a parte trabalhista, terão um fator R igual ou maior que 28% e estarão sujeitos às alíquotas do anexo 3. Aqueles com uma despesa menor na esfera trabalhista terão um fator R inferior a 28% e utilizarão as alíquotas do anexo 5. O fator que nos motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdos para você, eu aposto que você sabe qual é. Sim, isso mesmo, seu like e seu comentário. Aproveite e já faça sua inscrição no canal. Ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos sobre o universo contábil, fiscal e tributário. Quem está sujeito ao fator R? Basicamente, são os prestadores de serviços, excetuando os prestadores que originalmente estão no anexo 3, os prestadores sujeitos ao anexo 4 em relação a serviços de construção de imóveis, obras de engenharia em geral, execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação, advocacia e serviços contábeis. Vamos ver quais são os serviços para os quais há previsão expressa de observância do fator R? Já adianto que a lista é longa. Imobiliárias, academias de dança, capoeira, yoga e artes marciais, e de atividades físicas e desportivas em geral, serviços relacionados a softwares e a sites da internet, montagem de estandes para feiras, atividades diversas ligadas à área da saúde, despachantes, tradução e interpretação, arquitetura e urbanismo, engenharia, representação comercial e intermediação de negócios e serviços de terceiros, perícia, leilão e avaliação, auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração, jornalismo, publicidade, agenciamento, outros serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural. Agora que já vimos quem está sujeito ao fator R, vamos ver como funciona o cálculo. Como fazemos para chegar a esse fator R? Em princípio, o cálculo é relativamente simples. Eu te falei lá no começo do vídeo que o R do fator R significava razão, lembra? Pois então, razão entre a folha de salários, incluindo encargos, e a receita bruta total acumulada oferida nos mercados interno e externo. O primeiro ponto a observar aqui é o período de apuração. Eu sempre vou trabalhar com as informações correspondentes aos 12 meses anteriores ao período de apuração. Se você acabou de pensar que vai ter que fazer isso todo mês, é isso mesmo, você acertou. Como na hora da conta levam-se em consideração os valores dos 12 meses anteriores, isso vai mudar, ou pode mudar a cada mês. Por consequência, será necessário fazer essa continha todo mês. O resultado dessa conta será um percentual. É esse percentual que vai interessar para a gente, para sabermos em qual anexo os tributos serão pagos no Simples Nacional. Lembrando, fator R igual ou superior a 28%, anexo 3. Fator R menor que 28%, anexo 5. Um dos pontos que mais gera dúvidas no cálculo do fator R é em relação a quais valores considerar
quando pensamos em salários incluídos em cargos. Segundo a legislação, devemos considerar como folha de salários a remuneração paga a pessoas físicas decorrente do trabalho e do prolabore, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária, a famosa CPP, e ainda os valores recolhidos a título de FGTS. Nesse montante dos salários, também deve ser incluído o valor do 13º, já que, por mais que ele, em regra, seja pago somente lá no final do ano, aqui será considerado por competência. Por outro lado, não entram nessa conta valores pagos a título de aluguéis e de distribuição de lucros. Agora, vamos às nossas regrinhas especiais. Folha de salários dos 12 meses anteriores e receita bruta dos 12 meses anteriores iguais a zero. Isso mesmo. Suponha que você não teve gasto com salário nos 12 meses anteriores e também não teve receita. Nesse caso, o fator R será 0,01, que é o mesmo que 1%. Tributação no anexo 5. Receita bruta dos 12 meses anteriores igual a zero, com gasto com salários nos 12 meses anteriores. Você não teve receita, mas teve que pagar salários. Nesse caso, o fator R será 0,28, ou 28%. E você irá pagar os tributos no mês de acordo com a tabela do anexo 3. Agora o inverso. Gasto com salários nos 12 meses anteriores igual a zero, com a oferição de receitas. Você não pagou salários e ainda assim teve faturamento. Aqui, mais uma vez, utilizaremos o fator R de 0,01, ou 1%, com tributação no anexo 5. Finalmente, é comum haver dúvidas sobre como funciona o cálculo no mês de início das atividades. Aqui não tem mistério, gente. A diferença é que, em vez de trabalhar com os valores de receitas de salários dos 12 meses anteriores, terei que trabalhar com os valores daquele próprio período de apuração. Feito isso, as regras são semelhantes às que já vimos. Dividimos salários pela receita para chegar ao fator R. Tem gasto com salário e zero receita? Fator R de 28%. Sai do anexo 5 e vai para o anexo 3. Não gastou com salário, mas já teve receita? Fator R de 1%. Sai do anexo 3 e vai para o anexo 5. Eu já te falei bastante sobre essa questão dos anexos 3 e 5. Agora, nós vamos ver na prática a diferença da tributação nos dois anexos. É hora de brincarmos com os números. Imagine uma empresa que faturou R$1 milhão nos 12 meses anteriores e, por consequência, estará na quarta faixa. Esse mês, a empresa do nosso exemplo teve um faturamento de R$100 mil. Estando no anexo 3, a alíquota nominal será de 16%. Feito o cálculo da alíquota efetiva, chegamos a 12,44%. O imposto a recolher no Simples Nacional será de R$ 12.436. Se essa mesma empresa estiver no anexo 5, a alíquota nominal será de 20,50% e a alíquota efetiva de 18,79%. O imposto a recolher no Simples Nacional será de R$ 18.790. Ou seja, o valor a recolher no anexo 5 será bem maior. Independente dos valores de faturamento, quase todos os valores pagos no anexo 5 serão maiores, inclusive na sexta faixa, em que a alíquota nominal do anexo 3 é superior à do anexo 5. Somente se paga menos no anexo 5 nos casos de faturamento superiores a 4,35 milhões, nos 12 meses anteriores, ou seja, para aqueles que estão quase estourando o faturamento máximo do Simples Nacional. Assim, ressalvada a hipótese do seu faturamento nos 12 meses ultrapassar 4,35 milhões, será menos oneroso pagar os tributos no anexo 3. Para fechar, a cereja no bolo do nosso vídeo de hoje. Como fazer para pagar menos impostos? Nós acabamos de ver que, em regra, o contribuinte deve se enquadrar no anexo 3 para pagar menos impostos dentro do Simples Nacional. E para se enquadrar no anexo 3, o fator R deve ser igual ou maior que 28%. No caso de empresas sem histórico de folha de pagamentos, há duas possíveis alternativas. Primeira, passar a pagar um prolabore que seja proporcional a 28% do faturamento de cada mês durante 12 meses. A partir do 13º mês, o fator R da empresa alcançará 28% e essa empresa passará a se sujeitar às alíquotas do anexo 3. Segunda,
pagar um prolabore aos sócios que corresponde a 28% do faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses de uma vez só. Nesse caso, a empresa entra imediatamente no anexo 3, mas terá um alto desembolso imediatamente dos valores a serem pagos ao INSS e também ao imposto de renda. Veja que estamos falando em alteração no prolabore e esse é um ponto de atenção. Isso porque, via de regra, o mais comum é o valor do prolabore ser fixo, sem variar a cada período de apuração. Se eu quiser alterar o meu prolabore todos os meses, de modo a sempre ter o fator R superior a 28% e pagar sempre no anexo 3, eu posso? Não há nenhum impedimento na legislação, seja ela tributária ou previdenciária, que impeça essa variação. Para contar como tempo de contribuição para a Previdência Social, é recomendado que o prolabore tenha um valor mínimo de um salário mínimo. Mas não há regulamentação expressa sobre o prolabore que determine valor mínimo e máximo de retirada, e nem tampouco nenhum ato normativo que vede a oscilação dos valores. Então, a resposta é sim. Eu posso alterar o valor do prolabore desde que haja a anuência dos demais sócios. Mas se você pretende fazer isso, deve tomar muito cuidado com algumas coisinhas. Eu posso alterar o valor do prolabore, mas eu devo retirar efetivamente os valores declarados. O que eu não posso é declarar os valores diferentes daquele que estou retirando. Não posso dizer que estou retirando R$9.000 do meu prolabore, mas só retirar 3.000. Isso configura uma simulação, sujeita a multas e até mesmo ao enquadramento como crime contra a ordem tributária. Lembrando que hoje, com o cruzamento de informações no sistema SPED e com a entrega de diversas informações financeiras dos contribuintes, não é muito difícil que seja descoberto pelo fisco. Como eu tenho certeza que você em nenhum momento pensou nessa possibilidade de mentir para o fisco, vamos ao segundo cuidado. Quanto vai me custar para retirar esse prolabore? Cuidado para não economizar de um lado e pagar ainda mais do outro. Veja que não me refiro somente ao valor efetivamente retirado do caixa da empresa, que você, na condição de sócio, fez o sacrifício de retirar. Mas também tem os encargos sobre essa retirada. No exemplo dos 9.000 de prolabore que acabei de comentar, além desse valor, será necessário o recolhimento dos seguintes tributos: 11% de contribuição previdenciária do segurado, observado o valor do teto do INSS. Incidência do imposto de renda da pessoa física, de acordo com a tabela progressiva, em percentuais que podem chegar até a 27,5%. Sendo que esse valor terá que ser retido na fonte pela empresa. Se você está pensando em ir por essa linha, é muito importante manter o controle do faturamento e folha de salários mensalmente. E de posse dessas informações, fazer as contas e os comparativos para ver se vale a pena. Lembre-se, o fator R pode variar a cada mês. Para se manter no anexo 3, você deve ficar de olho nas oscilações no faturamento da empresa e sempre fazer a comparação. É na ponta do lápis que você saberá se isso vai ou não compensar para você. Se perceber que seu faturamento está aumentando em um certo período de apuração, mas ainda assim é vantajosa a manutenção no anexo 3, lembre-se de fazer a adequação no valor do prolabore antes do fim desse mês, para poder acompanhar esse aumento no faturamento. E é isso! Desta forma, então, colocamos um ponto final no vídeo de hoje. Mas a discussão continua com vocês aqui nos comentários. Sua empresa está sujeita ao fator R? Você sabia dessa possibilidade de pagar menos tributos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui pra gente nos comentários. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica no botão vermelho e ative as notificações para acompanhar todos os nossos conteúdos. Obrigado, um abraço e até mais!